uma vez pela graça de Deus para estudarmos juntos a nossa Confissão de Fé de Westminster, como nós temos feito já durante algum tempo. Estamos juntos nessa caminhada e Deus nos tem abençoado. Nós estamos no capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster. Hoje nós falaremos sobre a doutrina da justificação, justificação pela fé. Nós estudamos semana passada a doutrina da vocação eficaz, né? Terminamos essa doutrina, foi muito bom estudar essa doutrina, dá um esclarecimento muito grande para nós. Nós já estudamos, como eu costumo falar com os irmãos, capítulo 1 que fala das Sagradas Escrituras, capítulo 2 que fala sobre Deus e a Santíssima Trindade, o capítulo 3 que fala sobre os decretos divinos, o capítulo 4 que fala sobre a criação, o capítulo 5 que fala da providência, o capítulo 6 que fala do homem, da queda e do castigo, o capítulo 7 que fala sobre o pacto de Deus com o homem, o capítulo 8 que fala sobre Cristo mediador, o 9 que fala sobre o livre-arbítrio, o capítulo 10 que fala sobre a doutrina da vocação eficaz e agora o capítulo 11 que fala sobre a doutrina da justificação. Peço àqueles que ainda não têm a sua confissão de fé em mãos que possa pegar a sua confissão de fé para fazer a leitura juntamente comigo, conferir na confissão de fé, porque isso é muito importante, tanto para a memorização quanto para o melhor acompanhamento do desenvolvimento do curso, ok? Capítulo 11 da confissão de fé, o título é da justificação. O parágrafo 1 diz o seguinte: os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feitas, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, ou o ato de crer, ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé. Fé esta que não tem de si mesmos, mas como dom de Deus. Este é o parágrafo 1 do capítulo 11 da nossa Confissão de Fé de Westminster. É importante nós lembrarmos que a elaboração dessa Confissão de Fé se principiou no dia 1º de julho de 1643, ou seja, quase 100 anos depois de se iniciar um evento muito importante, que é o Concílio de Trento, o Concílio Tridentino, que ocorreu de 1545 a 1563. Foram 18 anos de concílio reunidos ali na cidade de Trento para tanto reafirmar a fé católica, quanto para elaborar uma contra-reforma protestante. Dali se iniciou uma contra-reforma protestante, né? Eles anatematizaram muitas das doutrinas que eram elencadas pelos protestantes. Por exemplo, a doutrina da justificação pela fé, né? Eles disseram que todos aqueles que dizem que o homem é justificado somente pela fé e não pelas obras seja anátema. Ou seja, eles anatematizaram os protestantes. Até o dia de hoje, nós protestantes somos anátema segundo o Concílio Tridentino, porque nós dizemos que o homem é justificado somente por meio da fé e não de obras, né? E isso é uma coisa muito importante. Uma das falas muito conhecidas
uma das falas muito conhecidas de Lutero é que a doutrina da justificação pela fé é o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai. Ou seja, é uma doutrina de suma importância para a igreja protestante. Então, quando o Concílio Tridentino afirma que aqueles que afirmam que o homem é justificado somente pela fé e não pelas obras seja anátema, eles estão dando uma resposta à doutrina protestante da justificação pela fé, e eles estão reforçando a necessidade de obras para a salvação. Então, 100 anos depois, aproximadamente, se reúne na Abadia de Westminster, em Londres, 121 teólogos, né, de alguns ramos da Igreja Reformada, 20 homens da casa dos comuns e 20 homens das casas e 10 homens da casa dos lords, 151 homens no total, para elaborarem uma confissão de fé que dê resposta não somente ao catolicismo, mas também ao arminianismo e também ao socianismo, também, que era forte naquele tempo. E essa é a resposta que os teólogos de Westminster deram à doutrina católico-romana e à Contra-Reforma iniciada pelo Concílio Tridentino. Eles afirmam primeiramente: os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Ou seja, há uma continuidade aqui. Nós falamos primeiro sobre a vocação eficaz, o chamado eficaz em si. Agora ele fala: aqueles que Deus chama eficazmente, a estes também ele justifica livremente, né? Primeira coisa, a justificação é um ato da livre graça de Deus, não é um ato necessário, né? Ou seja, existe a diferença entre ato necessário e ato livre. Deus não é obrigado a nos justificar. Se Deus ele justifica o ímpio, é por sua pura graça e misericórdia. Ele não era obrigado a fazer isso. Ele não tinha nenhuma responsabilidade em fazer isso. Ele não era obrigado por nenhuma lei fora de si ou dentro de si que o impelisse a fazer isso. É um ato livre de Deus. Se os irmãos lembrarem lá no capítulo 4 da nossa confissão de fé, que fala sobre a criação, nós também encontramos essa questão: se a criação é um ato livre de Deus ou um ato necessário de Deus. A criação é um ato livre de Deus, não é um ato necessário. Deus não era obrigado a criar. Deus não tinha nenhum tipo de responsabilidade como outrem a criar. Deus criou porque Ele quis livremente. Assim também a justificação é um ato da livre graça de Deus e não um ato necessário de Deus. Eles continuam: esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Isso aqui é interessante, muito interessante e pertinente, porque aqui eles estão contrastando a doutrina protestante reformada calvinista com a doutrina católico-romana. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana tinha um conceito diferente de justificação. Enquanto na teologia reformada a justificação era um ato pontual de Deus no passado, na teologia católico-romana a doutrina da justificação era um processo que acontecia na vida do crente a partir do seu batismo. Enquanto na teologia protestante reformada calvinista a doutrina da justificação era uma declaração, era um ato forense, era um ato judicial, era um ato jurídico, era uma sentença de Deus
em relação ao pecador, ao status quo do pecador diante de Deus, na teologia católico-romana, não era uma sentença, era simplesmente uma ação subjetiva da graça de Deus na vida do indivíduo. Nós podemos ver isso, por exemplo, no catecismo da Igreja Católica Romana, onde fala sobre a graça e a justificação, no artigo 2º, diz assim sobre a doutrina da justificação: a graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar, isto é, purificar-nos dos nossos pecados e comunicar-nos a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo e pelo batismo. Olha só, batismo aqui é o pé do batismo, ou seja, a graça da justificação é conferida através do batismo também. Lembrando que na Igreja Católico-Romana, o batismo ele tem eficácia ou poder em si mesmo. Ele é ex opere operato, ele opera por si mesmo, né? Ou seja, quando a criança ela é batizada, aquele ato de batizar a criança confere à criança uma graça sacramental, infunde nela graça, infunde nela o começo da sua justificação. Eles continuam: pelo poder do Espírito Santo, participamos da paixão de Cristo morrendo para o pecado e da ressurreição nascendo para uma vida nova. Somos os membros do seu corpo, que é a igreja, os sarmentos enxertados na videira, que é ele mesmo. A primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão, que opera a justificação, segundo o anúncio de Jesus no princípio do Evangelho. Arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sob a moção da graça, o homem se volta para Deus e se aparta do pecado, acolhendo assim o perdão e a justiça do alto. A justificação alcança a remissão dos pecados. Olha só, a justificação alcança a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. A justificação aparta o homem do pecado, que contradiz o amor de Deus e lhe purifica o coração. A justificação ocorre graças à iniciativa da misericórdia de Deus, que oferece o perdão, reconcilia o homem com Deus, liberta-o da servidão do pecado e o cura. A justificação é ao mesmo tempo o acolhimento da justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, a justiça designada aqui e a retidão do amor divino. Com a justificação, a fé, a esperança e a caridade se derramam em nossos corações e é-nos concedida a obediência à vontade divina. A justificação nos foi merecida, olha só, a justificação nos foi merecida pela paixão de Cristo, ou seja, pelos méritos de Cristo, que se ofereceu na cruz como hóstia viva, santa e agradável a Deus, e cujo sangue se tornou um instrumento de propiciação pelos pecados de toda a humanidade. A justificação é concedida pelo batismo. Ponto importantíssimo. A justificação é concedida pelo batismo. Através do batismo infantil é infundido ou é infundida a graça naquela criança, que deixa de ser pagã e se torna um membro não comungante da igreja visível. Ali se principia, ali começa a justificação na vida do indivíduo. Como eu disse, uma justificação subjetiva, um processo que vai crescendo na vida daquele indivíduo. A justificação é concedida pelo batismo, sacramento da fé. Torna-nos conforme a justiça de Deus, que nos faz interiormente justos pelo poder de sua misericórdia.
tem como alvo a glória de Deus e de Cristo e o dom da vida eterna. Agora, a justificação estabelece a colaboração entre a graça de Deus e a liberdade do homem. Do lado humano, ela se exprime no assentimento da fé à palavra de Deus, que o convida à conversão, e na cooperação da caridade, no impulso do Espírito Santo, que o previne e o guarda. A justificação é a obra mais excelente do amor de Deus, manifestada no Cristo Jesus e concedida pelo Espírito Santo. Santo Agostinho pensa que a justificação do ímpio é uma obra maior que a criação dos céus e da terra, pois os céus e a terra passarão, ao passo que a salvação e a justificação dos eleitos permanecerão para sempre. Pensa até que a justificação dos pecadores é uma obra maior que a criação dos anjos na justiça, pelo fato de testemunhar uma misericórdia maior. O Espírito Santo é o mestre interior, gerando o homem interior. A justificação implica em santificação de todo o ser. Essa é a doutrina da justificação na Igreja Católica Romana. Só que, em contrapartida, a doutrina protestante reformada calvinista, ela tem pontos dessemelhantes com a doutrina católica romana. Primeiramente, porque nós entendemos que a justificação não começa no batismo. E só explicando para os irmãos, nós entendemos também que o batismo não possui eficácia por si próprio. Ele não é ex opere operato. Ele não opera a graça por si mesmo. O batismo não tem este poder. O batismo, ainda que sendo um sinal e um selo do pacto da graça, o batismo, ainda que sendo um sinal externo de um acontecimento interno, não tem eficácia por si mesmo. O batismo, ele acontece no início da vida do crente, mas o batismo não confere graça à vida do crente, graça da justificação. Outra coisa, a doutrina da justificação na vida do crente, ela ocorre numa ordem bem estabelecida. Eu falei isso no curso aos irmãos, existe uma ordem da aplicação da redenção. Primeiro nós temos a vocação eficaz, depois nós temos a regeneração, depois nós temos a conversão, que é constituída de fé e de arrependimento. Depois nós temos a doutrina da justificação, depois nós temos a doutrina da adoção, depois nós temos a doutrina da santificação. Depois, se nosso Senhor Jesus Cristo não voltar, passaremos pelo processo de morte e no final teremos a última etapa, que é a glorificação dos santos. Então, a fé e o arrependimento precedem a justificação nessa ordem da aplicação da redenção. Então, para que a pessoa possa ser justificada, a pessoa tem que exercer fé, ela tem que exercer arrependimento. Então, nesse sentido, a criança ainda não é apta para exercer a fé. Ela é batizada na fé dos seus pais, só que ela de si mesma e por si mesma não pode exercer fé para ser justificada. A criança pode ser uma criança eleita, sim, mas essa criança eleita, ela vai ser chamada, conforme nós vimos no capítulo 10, no tempo determinado por Deus, no tempo aceito por Deus, ela vai ser chamada, e ela sendo chamada, ela será justificada. Agora, depois que ela for chamada, ela exerce fé, ela se arrepende e ela é justificada. Então, para nós protestantes, reformados, calvinistas, a doutrina da justificação é um ato pontual no passado, não é um processo, é um ato jurídico da parte de Deus, é um ato forense da parte de Deus. E isso nos diferencia da doutrina da Igreja Católica Romana. Continuando,
Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo. Mas alguma coisa que eu preciso falar. Aqui no Catecismo da Igreja Católica é dito que na doutrina da justificação há uma sinergia ao lado humano e ao lado divino. A doutrina reformada entende que todas as etapas daquilo que é chamado de Ordo Salutis, a ordem da salvação, todas as etapas são operadas por Deus. Mas eu explico. É operado por Deus, no sentido de que quem chama é Deus, quem regenera é Deus, quem se converte é o homem. Mas como é que o homem se converte? A conversão, ela tem duas propriedades, que é a fé e o arrependimento. A fé, como nós sabemos, é um dom de Deus. Como diz lá em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O arrependimento, como nós também sabemos, é um dom de Deus, conforme está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Nós vemos que a fé é um dom de Deus. Então, ainda que seja o homem que esteja respondendo ao chamado de Deus através da conversão, essa resposta do homem só é possível por causa da graça de Deus. Como diz lá em Filipenses capítulo 2, lá no versículo 13, que diz que Ele é quem opera em vós tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. É Ele quem opera em vós. Então, mesmo que seja uma resposta do ser humano a Deus, esta resposta só pode acontecer por causa da graça de Deus. Então nós entendemos que a fé, ela precede a justificação logicamente. Então a pessoa, para ser justificada, ela precisa ter fé. Uma coisa importante também, que muitas pessoas caçoam dos calvinistas e da fé reformada, porque eles dizem o seguinte, falando de uma caricatura que eles mesmos fazem do calvinismo. Eles dizem, se eu já estou salvo, então eu posso viver uma vida de libertinagem, porque uma vez salvo, sempre salvo. Errado. Eles confundem as etapas da salvação. Quando nós falamos que uma pessoa é eleita, a doutrina da eleição diz respeito à eternidade. Quando nós falamos que uma pessoa é salva, a doutrina da salvação diz respeito à temporalidade. Então a pessoa é eleita antes de Deus criar. Antes de Deus criar este mundo, criar os seres humanos, criar o cosmos como nós o conhecemos. Só que a pessoa é salva no tempo. A pessoa precisa ser chamada, a pessoa precisa ser regenerada, a pessoa precisa se converter, a pessoa precisa, ou melhor, ser convertida, a pessoa precisa ser justificada, adotada, santificada, passar por todo este processo que nós chamamos de Ordo Salutis, este combo da salvação, e ela é salva. Ela é salva. Então, a pessoa pode ser eleita, mas ela nasce uma pessoa ímpia, ela nasce como filho da ira, ela nasce como uma pessoa que segue o curso, conforme está lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, bem explicitado ali. Então, nós entendemos que a pessoa pode ser eleita, mas a pessoa não nasce salva. A pessoa nasce eleita, não nasce salva. Então não podemos confundir as duas coisas. Não podemos confundir as duas coisas. Eles continuam aqui no parágrafo 1º.
Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer, ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé. Fé esta que não tem de si mesmos, mas como dom de Deus. Como eu disse, não é pelas obras, é pela fé. O apóstolo Paulo explicita isso muito bem lá em Romanos capítulo 4. Ele vai falar o capítulo todinho sobre a doutrina da justificação pela fé. E ele vai usar uma metáfora do homem que trabalha e que recebe o seu salário ali. Ele vai usar primeiro essa metáfora, depois ele vai falar sobre dois grandes personagens do Antigo Testamento. Ele vai falar sobre Abraão e vai falar sobre Davi. E falando sobre o homem que trabalha e sobre o homem que recebe o seu salário, ele diz que o homem que trabalha não recebe o seu salário como um presente, mas como dívida. O patrão deve a ele. Ele trabalhou 30 dias por mês. É dever do patrão, é obrigação do patrão pagar a ele. Agora, o homem que não trabalha, mas mesmo assim recebe, isso é dádiva, isso é dom, isso é presente, isso é imerecido. Assim é na justificação pela fé. Nós não trabalhamos, mas nós recebemos. Na teologia reformada existe a doutrina da obediência ativa e da obediência passiva de Cristo. Na obediência ativa é dito que Cristo, ele não somente na obediência ativa, essa doutrina diz que Cristo, ele não somente nasceu, foi gerado no ventre da Virgem Maria, nasceu, cresceu, ele viveu em estrita obediência à lei e obediência à vontade de seu Pai. Ele não pecou em nada, como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas ofensas, mas um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele obedeceu estritamente à lei de seu Pai, e na obediência passiva ele sofreu todas as agruras do pecado e da morte no nosso lugar. Essa obediência ativa, no qual ele obedeceu perfeitamente, por causa dessa obediência ele adquiriu vida. Porque o que a lei diz? A lei diz que aquele que fizer estas coisas por elas viverá. Ou seja, há uma promessa de vida anexa à obediência à lei de Deus. Cristo obedeceu perfeitamente à lei de Deus, logo merece a vida eterna. Quando Cristo morreu no nosso lugar, ele quitou todos os nossos débitos diante de Deus Pai, diante do tribunal de Deus. Eu vou parafrasear o que aconteceu nessa transação jurídica entre nosso sumo sacerdote, o Deus Filho, e Deus Pai. É como se Deus Filho tivesse chegado diante de Deus Pai depois da ressurreição e ele dissesse: Pai, cumpri toda a tua vontade, obedeci a tua vontade, morri no lugar daqueles que o Senhor me deu. Só que tem a seguinte questão: eu obedeci perfeitamente a tua lei, a tua vontade, e a promessa diz que eu posso ter vida eterna por causa dessa obediência. Só que eu não preciso de vida eterna, porque eu sou a vida. Eu sou Deus. Logo eu não posso morrer. Eu sou o príncipe da vida. Então é o seguinte, essa vida que eu adquiri pela minha obediência, eu vou dar essa vida àqueles que o Senhor me deu, para que eles tenham vida.
para que eles vivam em comunhão conosco. Porque eles nunca poderão adquirir vida por si mesmos. Então eu dou vida a eles. Então, a partir disso, é como se Deus olhasse para nós, os que cremos, como se nós fôssemos o próprio Jesus de Nazaré. Assim como Deus olhou para Jesus na cruz, no Calvário, como se fosse eu e você em todos os nossos pecados e calamidades. Deus tratou o Filho como se fosse eu e você. Ele foi penalizado, ele foi punido, ele foi afligido por causa dos nossos pecados, porque foi tratado como se fosse eu e você. E nós hoje, nós somos tratados como se nós fôssemos Jesus Cristo mesmo. Essa é a doutrina da justificação. Ele paga, ele adquire vida através da sua obediência, quita as nossas dívidas, ele nos dá a vida que ele adquiriu pela sua obediência. E assim nós somos declarados justos diante de Deus. Deus nos olha e nos trata como se nós fôssemos Jesus de Nazaré. Como disse Lutero, simu justus et peccator, simultaneamente justos e pecadores. No tribunal de Deus, diante do tribunal de Deus, não temos, nós os que cremos, não temos mais nenhuma dívida diante de Deus, nenhuma dívida. Cristo morreu pelos nossos passados, pelos nossos pecados passados, presentes e futuros. Este é o primeiro parágrafo da nossa confissão de fé. Nós vamos para o nosso segundo parágrafo. É uma doutrina fabulosa, meus irmãos. Por isso eu peço que os irmãos estudem bastante essa doutrina, peguem os nossos catecismos, o breve catecismo, o catecismo maior de Westminster, peguem a nossa confissão de fé, peguem as confissões reformadas, vamos estudar essa doutrina, porque, como disse Lutero, é o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai. É muito importante para nós. Parágrafo 2º diz assim: a fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento da justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as demais graças salvíficas. Não é uma fé morta, mas a fé que age pelo amor. A fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento da justificação. João Calvino, comentando o texto de Romanos capítulo 3, do versículo 24 em diante, ele vai dizer que há 4 causas para a nossa justificação. Há a causa inicial, né, que é a graça de Deus. Há a causa material, que é o sangue de Cristo. Há a causa instrumental, que é citada aqui, que é a fé. E há a causa final, que é a glória de Deus. Então, João Calvino divide em 4 causas. É importante salientar isso, porque a fé é um instrumento pelo qual nós somos justificados. É a causa instrumental, não é a causa inicial, nem a causa final. Porque muitas pessoas colocam a fé num pedestal que não pertence à fé. A fé é um instrumento pelo qual nós somos justificados. Nós somos justificados, como diz o parágrafo 1º, pela livre graça de Deus. Nós nunca podemos nos permitir pensar que nós somos justificados por uma necessidade em Deus. Deus não tem necessidade nenhuma, responsabilidade nenhuma em justificar pecadores. Ele faz isso da sua livre graça. E a fé é um instrumento para isso. E outra coisa, a fé só é a fé bíblica quando é uma fé que opera pelo amor.
nós lembramos do texto de Tiago, lá no capítulo 2, a partir do versículo 14, que fala que a fé sem obras, ela é morta. Qual é a fé que Tiago está condenando ali? Tiago está condenando um tipo de fé ali. Ele não está dizendo que o homem não é justificado pela fé, como Paulo, depois de Tiago, vai afirmar na sua carta aos Romanos. Ele não está contrariando Paulo, né? Paulo está tratando da justificação pela fé diante de Deus. Tiago está tratando da justificação pela fé diante dos homens. Não tem como eu dizer para alguém que eu tenho uma fé bíblica se eu não evidenciar essa fé pelas minhas obras. Isso não existe. Então, Tiago está condenando uma fé inerte, uma fé que está num estado de letargia, uma fé morta. Tiago, ele diz que esse tipo de fé não salva. Uma fé que não evidencia obras. Esse tipo de fé não é fé bíblica. E é isso que os teólogos de Westminster, eles enfatizam aqui. E diz mais, que esta graça, a graça da justificação, não está sozinha. Ela vai acompanhada com as demais graças salvíficas. As graças salvíficas da adoção, da santificação, e assim o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo e as demais graças salvíficas que existem na vida dos crentes. Parágrafo 3º do capítulo 11 da nossa confissão de fé diz o seguinte: Cristo, por meio de sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são assim justificados, e em lugar deles fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e a satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente, e não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles provém unicamente da livre graça, a fim de que tanto a perfeita justiça como a graça abundante de Deus possam ser glorificadas na justificação dos pecadores. Cristo, por meio de sua obediência e morte, pagou plenamente as nossas dívidas, como eu disse no parágrafo 1º, no final. Ele pagou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Existiam aqueles que diriam que a doutrina da justificação deveria ser ensinada somente num momento em que a pessoa estivesse próxima da morte, porque por causa de um falso entendimento as pessoas poderiam acreditar que elas poderiam viver uma vida de libertinagem, já que elas foram declaradas justas diante de Deus, já que Cristo pagou plenamente os nossos pecados. Na verdade, não, esse é um entendimento equivocado. Quando nós entendemos que nós somos justificados pela graça de Deus, quando nós entendemos quais as causas da nossa justificação, nós entendemos também que a santificação faz parte desse combo. Aqueles que são justificados, Deus inicia neles um processo que nós vamos estudar no capítulo 13, que é o processo de santificação. Mas aqui no nosso parágrafo 3º do capítulo 11, diz que Cristo pagou plenamente os nossos pecados diante de Deus. E em lugar deles fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Ou seja, foi uma satisfação real. Essa palavra satisfação é uma palavra interessante. Nós encontramos nas Escrituras como propiciação. O que é uma propiciação? Quando, por exemplo, um marinheiro queria pegar o seu navio, ou um pescador o seu barco, e ele queria atravessar um lago, ou queria atravessar um mar grande, e ele era um pagão, e ele queria ter certeza de que teria
bom êxito naquela viagem, o que ele fazia naquela época, no século I ou séculos anteriores ao nascimento de Cristo? Ele fazia uma oferenda à divindade que governava os mares. Se vocês conhecem um pouco de mitologia greco-romana, vocês vão entender que quem governava os mares na mitologia grega era Poseidon, que no panteão romano era chamado de Netuno. Então, aqueles marinheiros, eles iam fazer antes de fazer a sua viagem, eles faziam uma oferenda a Poseidon, a Netuno, para que esta divindade pudesse se agradar deles e lhes dar bom êxito, boa viagem. Ou seja, eles estariam fazendo uma satisfação, uma propiciação, né, àquela divindade. Eles estavam procurando alcançar favor. Eles estavam procurando deixar contente aquela divindade, para que aquela divindade se agradasse deles e desse uma boa viagem a eles. Quando diz que Cristo fez plena satisfação diante de Deus, quer dizer que ele agradou plenamente a Deus. Ou seja, a justiça de Deus foi satisfeita com o seu sacrifício, né? E foi uma satisfação própria, foi real e foi plena. Ou seja, não existe lacunas, não existe ponto cego, não existe falha. Foi uma satisfação eterna, foi uma satisfação plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e a satisfação dele, Cristo, foram aceitas em lugar deles, doutrina da substituição vicária de Jesus Cristo. Ou seja, Cristo esteve na cruz, mas ele esteve na cruz substituindo pecadores. Ele não esteve na cruz simplesmente pensando numa salvação hipotética. Ele não esteve na cruz também ali pensando numa salvação universalista. Ele esteve na cruz ali substituindo pecadores, pessoas. Como João 17:12 diz, aqueles que o Pai lhe deu. Como João capítulo 11 diz, as suas ovelhas. Como João capítulo 10 diz, as ovelhas que conhecem o seu nome. Ele esteve na cruz substituindo pecadores. A doutrina da morte vicária, substitutiva de Cristo na cruz. Ambas livremente e não por qualquer coisa neles existente. A justificação deles provém unicamente da livre graça. Já falamos sobre isso. A fim de que tanto a perfeita justiça como a graça abundante de Deus possam ser glorificadas na justificação dos pecadores. Ou seja, a doutrina da justificação é uma doutrina perfeita. Se nós formos pensar na engenharia da salvação, como Deus a planejou, como Deus a arquitetou, como Deus não deixou pontos cegos, como Deus planejou a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, a imputação da justiça de Cristo, o fato de que nós não devemos mais nada diante do tribunal de Deus. A nossa posição diante de Deus é somente de adoração, de agradecimento. As doutrinas da graça, elas nos humilham, porque elas nos dizem que não há nada em nós que levou Deus a fazer isso. Nada. A Escritura nunca coloca o ser humano como o centro de uma ação de Deus. Deus fez isso tudo
para o louvor e glória da sua graça, como fala Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Para o louvor e glória da sua graça. Ele fez isso livremente e não por necessidade. E foi algo perfeito, de forma que a salvação é perfeita, de forma que não existe forma, fui meio redundante agora, não existe forma do crente perder a sua salvação, como diz Romanos 8, do 29 e 30. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a sua imagem. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos entregará juntamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? É Cristo quem morreu ou antes ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede por nós. Essa é a doutrina da justificação. Essa é a doutrina da salvação. Nós continuaremos o parágrafo 4º, 5º e 6º numa próxima vez. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos e que nós sigamos estudando essa doutrina importantíssima para a nossa fé e mentalidade reformada presbiteriana. Amém? Deus os abençoe.